Hoje estamos aqui na nossa oficina de História da Matemática, né, com a equipe de Amanda e Fabiana, essa dupla maravilhosa. Elas vão falar da História da Matemática no período medieval. Tá bom? Vamos acompanhar. Como é a oficina, né, tem aqui também a vivência que a gente vai ter na oficina, né? Que é um caça do tesouro. Elas vamos ver como é que vai ser essa caça do tesouro. Então elas estão conseguindo interagir com o público, né? Já que é uma oficina, não é um seminário, através dessa caça do tesouro. Vamos acompanhar lá. Vocês podem ficar de pé, por favor, os demais, pertinho. E ali, por favor, Bem, boa noite. Eu sou a Amanda, minha colega Fabiana. A gente vai falar um pouquinho sobre o período medieval, né? A história da matemática no período medieval. A Índia, ela se destaca muito nessa época. Eu trouxe aqui alguns matemáticos indianos, mas ao longo da pesquisa eu vi que existiam muito mais. E as contribuições deles foram muito importantes. Por exemplo, a gente tem aqui o primeiro, que eu trouxe uma estátua dele, que eu não achei imagem dele, né, na internet, de Aryabhata. Vou ler aqui um pouquinho porque é muita coisa. Ele foi um dos mais renomados matemáticos e astrônomos, né, na Índia, e a contribuição dele foi a principal mesmo com o sistema de numeração decimal e posicional, com 9 símbolos, né, que é do 1 ao 9, e também foi ele que trouxe o conceito do zero, que até então só se tinham os 9 símbolos iniciais, né, aí ele trouxe também o conceito do zero. Isso foi muito importante na história da matemática, aliás, um dos marcos mais importantes, né? Porque já se tinham muitas informações sobre os símbolos, né, e os números, como eu posso mostrar aqui para vocês, aqui nesse papelzinho, né? A gente tinha os símbolos e os números, mas foi esse matemático indiano que fez essa, digamos, sincronização, né, dos conteúdos na relação do sistema de numeração decimal e posicional dos números. Mais algumas contribuições dele é que ele também foi um dos primeiros a descobrir o valor preciso de π, que é 13,1416, né, uma dízima. Ele também trouxe contribuições importantes na álgebra e na trigonometria, e ele tem uma obra muito famosa chamada Aryabhatiya, que é um livro muito importante que fala sobre astronomia e matemática, e escrito em formas de versos para facilitar a memorização. Aqui nós temos outro matemático indiano, Brahmagupta. Ele é de um período depois de Aryabhata, né? Então ele também sofreu essas influências desse conhecimento inicial desse matemático, né? Que eu coloquei nessa sequência porque são progressivamente, né? Um contribuiu e influenciou o outro. Brahmagupta, ele foi um matemático indiano que ele demonstrou as propriedades do zero, criou um novo conceito, né, o conceito de infinito na matemática, também foi esse matemático indiano que trouxe a existência dos números negativos, né, inclusive nas resoluções das equações, que até então as equações eram resolvidas, mas só se tinham valores positivos. Brahmagupta conseguiu provar e demonstrar que também poderíamos encontrar números negativos na solução, né, das equações, das raízes. Ele trouxe também a questão das variáveis que nós usamos até hoje, né, o x e o y. Ele foi um dos primeiros a identificar essas variáveis e trazer para facilitar a resolução das equações, que a gente usa até hoje. Aqui nós temos Bhaskara, né, muito conhecido nosso aqui de licenciatura em matemática, né? A fórmula de Bhaskara é a nossa amiga. A gente dorme e acorda com ela, né? Esse é o Bhaskara II, porque antes dele houve um outro matemático também chamado Bhaskara que contribuiu muito, né? Só que eu não achei muita coisa que falasse desse Bhaskara primeiro. Aí durante as minhas pesquisas, o
que eu consegui perceber foi que esse Bhaskara II foi o que realmente desenvolveu a fórmula de Bhaskara e que ficou bem famoso. Ele é um dos matemáticos mais famosos do século XII na Índia, né? E nós utilizamos a fórmula dele até hoje, né? Ele trouxe contribuições na álgebra, né, com as equações quadráticas e com os métodos de resolver, que são as resoluções, né, das equações. Ele trouxe a teoria das equações e ele também foi um dos primeiros a resolver equações que envolviam radicais, que até então não se tinham matemáticos que resolvessem essas equações contendo radicais. Ele tem uma obra muito famosa chamada Lilavati. Esse nome desse livro é em homenagem à filha dele, e lá você vai encontrar muita coisa de álgebra e equações. Falar agora um pouquinho de Al-Khawarizmi e a Casa da Sabedoria, também na Índia. Essa Casa da Sabedoria lembra uma biblioteca. Inicialmente ela era uma biblioteca em Bagdá, no Iraque, mas depois ela transformou-se num importante centro de estudo e pesquisa, assim, um dos mais importantes da Índia naquele momento. Esse indiano Al-Khawarizmi, ele foi um matemático e astrônomo, né? Ele trouxe contribuições com o livro da adição e da subtração, com resoluções das operações de multiplicação e divisão também, né? Ele é conhecido como fundador da álgebra. Ele trouxe um livro de cálculo, né, que é denominado, na nossa tradução, livro da restauração e do balanceamento, né, então quando a gente vai resolver as equações. E a palavra algarismo e algoritmo vem também da denominação do nome dele na hora da tradução para a nossa língua. Um método conhecido que a gente usa até hoje, que foi desenvolvido por ele, é o método de completar quadrado. Eu não sabia besteira. Agora eu vim falar um pouquinho desses dois, que é Fibonacci e o Leonardo. Leonardo de Pisa, né, a sequência de Fibonacci, que é um dos seus trabalhos mais famosos, né, e o Papa Silvestre II. Agora, esses dois aqui são estudiosos da matemática, né, na Europa Ocidental. Como era um período da época, né, em que estava se tendo muitas dificuldades, a Idade Média foi um período meio obscuro, né, na Europa não se desenvolveu tanto a matemática, até o período do século XII, mais ou menos. A partir do século XII, não, porque eles conseguiram se traduzir os livros indianos, né, árabes, e aí o conhecimento da matemática começou a ser difundido. Uma das pessoas que estudou muito a matemática, porque o pai dele era viajante, foi Leonardo de Pisa, né, o Fibonacci, então ele viajava com o pai dele e ele teve contato com a matemática e com outras culturas. Então ele trouxe também para a Europa esse conhecimento da matemática, e ele foi considerado um dos pioneiros que trouxe a matemática indiana, né, para a Europa. Ele escreveu um livro chamado Livro do Ábaco, ou também conhecido como Livro do Cálculo, que era uma enciclopédia matemática. Ele também fez estudos importantes na matemática financeira e, como eu mencionei, né, na sequência de Fibonacci. O Papa Silvestre II também, ele ganhou destaque na Europa Ocidental, na época em que a Igreja Católica ela tinha grande poder, né? Então a educação, o ensino era nos mosteiros e nas escolas catedrais. Ele também trouxe o sistema de numeração indo-arábico para a Europa, introduziu nas escolas, né, catedrais e mosteiros, e também começou como pioneiro a utilizar o ábaco. Então ele também tem um grande destaque nesse período medieval na Europa Ocidental. Então fiz um pequeno resuminho de alguns que eu achei interessante trazer para vocês, mas na parte mesmo da matemática na Índia a gente tem muitos mais indianos. Na Europa Ocidental eu achei mais desses dois mesmo. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Fabiana. A gente vai fazer um caça ao tesouro, que seria a nossa atividade prática. Antes de começar o caça, a respeito do nosso projeto, assim como docente, é importante para nós sabermos dessa história da matemática, porque quando a gente chega numa sala de aula, ela não pergunta isso veio da onde, quem criou, qual a sequência didática, de onde vem isso, né? E muitas vezes o professor não tem essas informações todas. Hoje, pelo menos alguns livros já vêm com os historiadores, que descreve o tempo, o ano que ele fez, até onde ele conseguiu resolver aquele processo e quem continuou. Hoje temos essa facilidade nos livros agora, de hoje. Não sei se antigamente tinha, né? Comecei a conhecer o Woodboy agora, o História da Matemática, que já vinha atualizando essas informações
até os nossos dias de hoje. E o nosso caça-tesouro, a gente colocou os principais, né, que seriam os algarismos romanos e os indo-arábicos. Nós formulamos um, mas como o ambiente aqui desabituou ao que eu tinha planejado, nós tínhamos planejado, então a primeira pista seria procurar um livro que tivesse o capítulo V e I, 3 Is, que é o algarismo romano. Vocês procurariam esse livro com esse capítulo, lá estaria a segunda pista. E a segunda pista você teriam que ir até uma mesa do professor e lá você teriam que encontrar o número IX, que é o número 9 indo-arábico. Lá vocês encontrariam a terceira pista que estaria no quadro, não é equação, mas eu não colocaria o X porque vocês entenderiam que seria 10 em romano, né? Eu colocaria Y, que seria a incógnita da vez. E lá vocês iam achar a resposta 9, e esse 9 levaria vocês até um relógio. Nesse relógio teria informação de que hora seria, no caso seria 7 horas 19, X e X, e lá vocês encontrariam a última resposta que levaria ao caça-tesouro, que seria um desafio, um número X e I, que seria o nome 12, que estaria o caça-tesouro numa prateleira que tivesse nessa ordem. Essa seria o caça-tesouro. E no final encontraria Uma caixinha de chocolate. Vocês não vão ganhar uma caixa de chocolate. Estou aqui com um trabalho dela escrito, né? Elas trouxeram as referências, que é o Cowboy de Ambrosio, e esse aqui eu te passei para vocês também, né? O Revis da Unicamp. E essa ideia da oficina com o jogo, né? É bem legal. Não dá para fazer uma vivência. Aqui não deu certo a vivência, mas eu vejo que vocês usaram a numeração romana. Mas a ideia aqui não seria trazer essa ideia igual o sistema de numeração decimal? Não seria melhor? Porque a numeração romana foi superada exatamente pelos ários. E aí o Papa trouxe, né? O que vocês acham? Por que essa oficina poderia trazer alguma coisa, ou melhor, um jogo, alguma coisa ligada ao sistema de numeração, não? Sim, mas a gente utilizar também o sistema de numeração decimal nas equações e em algumas respostas. Não seria só a resposta com os números romanos, não. No passo a passo das dicas. Aí teria algumas atividades. Teria que resolver mesmo essa equação também. Ficou bom. Parabéns, né, gente? Parabéns para ela.